Fala galera, nesse vídeo aqui vou analisar os confrontos da rodada de número 28, tá? Então são 10 jogos que a gente vai ter aqui, vou analisar todos, dicas, palpites, tudo mais nesse vídeo aqui. E no fim ainda vou dar um bônus pra vocês, então assiste até o fim que tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Bom, pessoal, rodada de número 28 começa aqui no sábado, às 17 horas, ok? Então, para os cartoleiros, o mercado fecha às 16h30. A gente tem 2 jogos às 17 horas, ok? Os jogos vão até na segunda, a gente tem Atlético Goianiense, Grêmio, Palmeiras e Sport na segunda-feira, mas a maioria é no sábado e no domingo, beleza? No sábado, a gente começa aqui com Santos e América Mineiro. São 2 times ali que estão na parte do meio da tabela. O América Mineiro tá brigando para se manter ali no G10, onde estava quando o Mancini saiu. Era uma campanha muito boa do América, subiu muito nesse segundo turno, mas agora sem o Mancini a gente fica com uma pulga atrás da orelha para ver como que esse América vai reagir. Então, não sei, eu acho que o América ainda assim é um time muito bom, muito bem treinado, por mais que tenha trocado o treinador, a filosofia ainda deve permanecer, tá? Mas eu acredito que o Santos, por jogar em casa, precisando dessa vitória, vai para cima. Não confio muito no Santos, então acho que o jogo vai ficar empatado. Eu acho que é jogo de poucos gols. Eu chutaria um 0-0 ou 1-0 para um dos dois lados. Hoje, eu acho que o América Mineiro tá um pouco mais pronto para vencer do que o Santos, não vem tão bem assim. Juventude enfrenta o Ceará, tá? Aqui a gente tem um confronto onde os dois times estão no meio da tabela. O Juventude demitiu o Marquinhos, olha só a informação importante, então a gente deve ver um Juventude um pouquinho diferente por aqui. Ricardo Bueno pode ser que seja titular aí, tá? Ele ainda tá brigando ali com posição, tá se recuperando, então pode ser que ele jogue novamente os 90 minutos, ainda é uma dúvida. Porém, contra o Ceará, eu vejo o Ceará favorito para vencer. O Ceará conseguiu jogar muito bem nos últimos minutos contra o Bragantino, onde estava perdendo por 2-0, foi lá e conseguiu empatar por 2-2. Então o Ceará vem muito forte depois desse empate. Foi praticamente uma vitória pro Vozão. Agora contra esse Juventude, acho que o jogo vai ficar ou empatado ou com vitória do Ceará. Eu chuto 2-1 pro Ceará. Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, que é clássico do Rio, e o Renato já disse que vai poupar os jogadores, tá? Pra quem não sabe, na quarta-feira o Flamengo joga na Copa do Brasil, na outra quarta-feira também, tá? Então no intervalo dos jogos da Copa do Brasil a gente tem jogo contra o Fluminense. Então, bem provável que os jogadores do Flamengo titulares nem viajem ou até viajem e fiquem no banco, tá? A tendência é que jogue um time misto contra o Fluminense. Então fica essa informação. Por conta disso, eu acho que o Flamengo perde muito, tá? Perde bastante, já que o Fluminense vem redondinho, venceu o Atlético Paranaense no último jogo. É um time um pouco inconstante, mas ainda assim é o Fluminense, é clássico, jogo difícil. Eu acho que pode dar um empate aqui, mas pelo Flamengo tá disputando o título com o Galo, eu acho que o Flamengo vai querer vencer. Então pode ser que a gente veja aí um Pedro no time. É bem difícil dizer, porque a gente não sabe quem realmente vai pro jogo ainda, né? Hoje ainda é terça-feira, até sábado pode mudar muita coisa, então eu ficaria aguardando ver quem vai pro jogo. Se o Pedro for pro jogo aí, meu amigo, com certeza tem a chance dele ir bem e o Flamengo vencer. Agora se o Pedro não for, o Michael não for, jogar com o Sub-20, por exemplo, aí o Fluminense tem favoritismo, tá? Isso na minha opinião. Então por conta disso eu vou ficar no empate. E aí dependendo do time que o Flamengo for, a gente pode reavaliar isso aí. Mas por enquanto, 1-1, eu acho que com um time misto aí, considerando jogadores jovens, etc, eu acho que ficaria empatado. Fortaleza recebe o Atlético Paranaense, são 2 times que devem também com time misto. Os 2 times estão na Copa do Brasil, assim como o Galo e o Flamengo, tá? São os 4 que estão na Copa do Brasil ainda. E acredito que aqui no Fortaleza e Atlético Paranaense a gente deve ver o Fortaleza um pouco melhor do que o Atlético Paranaense, que vem aí de uma vitória nos últimos 5 jogos, tá? O Fortaleza ele vem bem, venceu o Chapecoense, venceu sua última partida também. São 2 jogos seguidos vencendo. Pode ser que venha com time misto, assim como foi contra o Chapecoense. Eu acredito que o Fortaleza ele vai com o time aí um pouco titular, um pouco reserva, né? Ele vai mais ou menos, até porque o jogo é em casa, então não vai precisar viajar e etc lá para Paraná. Então eu acredito que o Fortaleza deve com o time aí mesclado, né? Não é nem misto, não é nem reserva, é mesclado, um pouquinho titular, um pouquinho reserva. Já o Atlético Paranaense também deve com o time mesclado, tá? Assim como foi contra o Fluminense, um time 80% com as reservas, tá? Mas ainda assim eu acredito que o Fortaleza em casa é favorito para vencer com o seu time mesclado mesmo assim. É um jogo de gosto pros dois lados, 2-1, é o que eu entraria por aqui. Atlético Mineiro e Cuiabá. O Atlético Mineiro conheceu sua primeira derrota, né? Nesse segundo turno. Fazia muito tempo que o Galo não perdia. Acabou perdendo para o Atlético Goianiense. Infelizmente, né? Muitos apostaram no Galo, mas acabou que no segundo tempo o Galo se perdeu e tomou 2 gols, né? Agora enfrentando o Cuiabá. E olha só, o Cuiabá é o mesmo Cuiabá que segurou o Flamengo no Maracanã, né? Tudo bem que o Flamengo não tava com o time inteiro, mas ainda assim, o Cuiabá é um time redondinho, ok? O Cuiabá só tem uma derrota nesse Campeonato Brasileiro fora de casa. Uma derrota contra o Fluminense na segunda
segunda rodada, né? Então, desde lá, não perdeu. Desde junho, na segunda rodada do Brasileirão, que o Cuiabá não perde pra ninguém. Então, amigo, Cuiabá realmente é muito bom fora de casa. É um visitante que ninguém gosta de pegar. Por mais que o Galo no Mineirão é um time muito forte, Cuiabá fora também é um time muito forte. Então, eu acho que o Galo misto pode tropeçar pra esse Cuiabá aqui. Cuidado, pessoal, cuidado mesmo. Mas ainda assim, eu acho que o Galo vence por 2-1. Acredito que vai tomar um golzinho, até porque o Galo nos últimos jogos aí vem decepcionando bastante, sempre tomando gols. Então, acho que aqui vai acabar sofrendo esse golzinho aí. Seguindo por aqui, a gente tem confronto direto para G4, Inter e Corinthians, são dois times aí que estão subindo no campeonato, no segundo turno melhoraram bastante. O Corinthians, pegando os últimos 3 jogos, a gente tem 2 derrotas, uma derrota dolorosa por São Paulo, inclusive, no último jogo, e o Inter acabou perdendo também para o Palmeiras por 1-0, né? Os dois times perderam no último jogo. Se algum dos dois tivesse vencido, estaria mais próximo ainda do G4, né? Eu acredito que é um jogo bem difícil, a gente deve ver os dois times inteiros, até porque os dois não estão mais em nenhuma outra competição, e por conta disso, eu acho que o Internacional é um pouquinho mais favorito para vencer. Eu acho que é um jogo de pouco gol, jogo de 1-0, 1-1 no máximo, mas eu acho que o Inter vence por 1-0. Esse é meu palpite. Bragantino e São Paulo deve fazer um confronto aí de gols para os dois lados. O Bragantino, na verdade, todos os jogos do Bragantino fazem isso, né? Jogo aí de gols para os dois lados. É sempre 1-1, 2-2, 2-1, é sempre jogo de gols, tá? E contra o São Paulo não vai ser diferente. O jogo é lá na casa do Bragantino. Poderemos ter a volta do Arthur. O Ítalo ainda é dúvida, né? Os dois aí foram testados positivos, estão fora. São grandes percas para o Bragantino. Porém, com a volta já do Arthur, é um time bem melhor, tá? O Bragantino acabou deixando escapar 2 pontos, né? Tava vencendo por 2-0 o Ceará, acabou deixando escapar. Mesma coisa aconteceu contra o Corinthians, estava vencendo por 2-0, ficou 2-2, então sempre nesse restante de jogo, né, nos últimos 10, 15 minutos, o Bragantino tá deixando a desejar. Acho que é um jogo difícil, São Paulo vem de sua primeira vitória depois de 6 empates, né? São Paulo hoje, nesse momento, é o time que tem a maior invencibilidade do Brasileirão, são 7 jogos já sem perder. Eu acredito que contra o Bragantino, que também é nos últimos 5 não perdeu, a gente deve ver um empate, né? O São Paulo nos últimos 7 jogos foram 6 empates, acho que a gente deve ver mais um empate por aqui, com gols, 1-1. Esse é meu palpite. Bahia e Chapecoense. E aqui o Bahia pra mim é favorito, tá? Por mais que a Chapecoense sempre perca, tirando SG, desse jogo aqui eu acho que não vai tirar não. O Bahia nos últimos 3 jogos, que foi quando o Couto Ferreira assumiu, não sofreu gols, tá? Vem muito bem aí sem sofrer gols e acredito que contra a Chape não sofrerá gols e vencerá por 1-0. Placar magro, 1-0 Bahia. Atlético Goianiense e Grêmio, dois times ali que o Atlético Goianiense ainda briga sim por rebaixamento, até porque se perder 2, 3 seguidas volta lá pra baixo, então vai precisar vencer para afastar de vez o fantasma da zona. Jogo difícil, mas o Grêmio com o Mancini só tem um objetivo, não cair. Já chegou muito bem, venceu por 3-2 do Juventude, abriu 3-0, depois numa relaxada o Juventude fez 2. Mancini melhorou o Grêmio, na minha opinião. O jogo é difícil, eu vou de empate, 1-1. O jogo é bem complicado e o Grêmio pode surpreender. Como eu falei, o Mancini tem essa especialidade que é tirar o time da zona do rebaixamento. O Grêmio precisa ir de uma missão bem difícil. Acho que o Mancini pode ajudar. Então, 1-1 ou 2-1 pro Grêmio. Palmeiras e Sport. Aqui a gente não pode pensar nada diferente além da vitória do Palmeiras, né? O Sport até tentou dar uma reagida, mas nos 2 últimos jogos a gente já viu que o Sport realmente não vai conseguir. Bom, na minha opinião, né? Pode ser que o Sport ainda assim consiga, mas eu acho bem difícil. Palmeiras em casa, brigando por G4, precisa vencer. Para mim, o Palmeiras vence por 2-0. O jogo é bem difícil, 1-0, 2-0. Esse é meu palpite. E agora a gente vai pro bônus, pessoal. Depois que a gente já analisou tudo isso aqui, vamos pro nosso bônus. Bom, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai ganhar dinheiro com esses jogos aqui. Bom, primeiro de todos, Santos e América Mineiro. Aqui, por mais que os dois times precisam da vitória, eu acho que é um jogo de poucos gols, né? Então, vamos entrar aqui. O jogo vai ter menos de 4 gols, ok? 3,5 gols ou menos, tá? Ou seja, menos de 3,5 gols. Fluminense e Flamengo não vou entrar, aqui também não. Galo e Cuiabá, jogo difícil. Bragantino e São Paulo, aqui eu vou entrar num jogo onde a gente deve ter mais de 1,5 gols, ok? Então aqui com certeza os dois times vão fazer gols, mais de 1,5 deve bater. E por fim, vou entrar aqui na vitória do Palmeiras. Palmeiras vence o jogo contra o Sport. Então são 3 palpitezinhos, ó. Jogo do Santos e América, menos de 3,5 gols. Bragantino e São Paulo, mais de 1,5 gols, ou seja, se tiver 2 gols nesse jogo a gente já acertou. E é bem provável que bata, os jogos do Bragantino são sempre jogos de muitos gols. Palmeiras e Sport, vitória do Palmeiras, tá? Com esse bilhetinho aqui, olha só, se a gente investir
R$1, volta 2,45. Investiu 10, 24,95. Investiu 100, a gente tem um retorno aí de 249,68. Ou seja, são R$150 praticamente de lucro, caso esses 3 jogos aqui aconteça isso aqui que a gente tá prevendo, tá? Se você quiser colocar mais coisas aqui, a gente consegue também. Por exemplo, se a gente for pegar aqui, eu acho que o Galo vence. Beleza, a gente põe o Galo aqui também. Olha aqui, a cotação já subiu para 3,53, ou seja, 353 de volta, né? São R$250 de lucro. Aumentou R$100 aqui com um palpite, né? Eu acho também, vamos pegar outra coisa aqui, que o Bahia vence o Chapecoense. Beleza, olha só, já subiu para 6,6, né? Então, R$100 podem voltar a 606. Só que aí vai ficando cada vez mais difícil, né? Isso aqui, quanto maior a cotação, mais difícil de acontecer, né? Porque aqui são 5 eventos, tem que acontecer os 5 pra gente ganhar. Então, por conta disso, eu vou tirar aqui o Galo, vou tirar o Bahia também. Pode ser que eles vençam, mas aí fica muito difícil. Vou manter aqui só esses 3, que é bem mais fácil de acontecer, são os que eu mais confio. E aí a cotação fica no 2,49, já deve lucrar muito bem se isso aqui mesmo acontecer, beleza? Bom, pessoal, eu vou pedir para você só deixar o seu like aqui embaixo rapidinho, me ajuda demais. Se inscrever também no canal e ativar o sininho, beleza? Comenta aqui embaixo também os seus palpites para esses jogos aqui da rodada 28. O que você acha que vai acontecer? Quem vai vencer? Comenta aqui embaixo. E para você receber mais bilhetes como esse, para você ganhar dinheiro assistindo jogos de futebol, aqui embaixo tem o link do meu grupo do Telegram gratuito, que é totalmente gratuito. Só você clicar aí e entrar lá. Todos os dias eu mando bilhetes prontos pra galera, então entra lá que tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? E bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Assista também os outros vídeos que eu fiz aqui no canal essa semana. Tem palpites aí para todos os dias da semana, assiste aí. Tem vídeos de cartola, tem bastante coisa, então entre no canal e assiste todos. Com certeza você vai gostar bastante, beleza? Entra lá no Telegram, tô te esperando por lá e bora lucrar nesse fim de semana e também imitar no cartola pra galera que joga. Tamo junto, fui!